Pode vazar essa aí, essa é uma das últimas aí que eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo, vou ficar quietinho. Esquece, depois eu volto. Tchau. Quem acordou, acordou. Quem não acordou... Esquece. Dá um salve no Negrete lá, meu. Você ouviu o que ele disse nessa música? Eu só vi que ele falou que era a última, né? Boa tarde pra você, boa tarde, Juliano Marcos. Boa tarde. Eu falei antes aqui que hoje é a Hora da Venenosa. É, lógico que a gente vai tentar aqui fazer você sorrir, vai falar dos famosos, mas... Ó, exato, daqui a pouco tem a história da morte da Eva Vilma e agora a morte do MC... Kevin. É Kevin. Kevin. Ontem muita gente, quando falaram da morte, imaginou o Kevinho. Não, é outro MC. Nem o Kevinho, nem o Livinho também. Muita Exatamente, gente confundiu, é o mas Kevin. é o Kevin. O E aí, Kevin essa mesmo. morte dele é estranha, tá? Ela tá cercada de mistério porque ele teria caído do 11º andar de um prédio de luxo, um hotel de luxo da sacada. Da sacada. Na verdade, é assim, ele estava hospedado com a esposa dele no 11º andar. Mas, segundo informações já colhidas hoje de manhã, ele teria caído do 5º andar. Então, ele estaria num outro apartamento. Por isso que as primeiras informações eram de teria caído do 5º andar, mas como assim se ele estava no 11º? Mas essas são as informações de agora há pouco. Ele estaria hospedado com a mulher no 11º andar, mas teria caído da sacada no 5º. Já tem algumas versões aí da história, mas a gente vai assistir essa matéria, porque como você falou, tá cercado de dúvidas. Será que foi um acidente? Será que ele se jogou? Será que empurraram ele? É porque assim, ontem disse que ele ficou o dia todo com outros MCs, tava bem, nada que indicava uma depressão. Pelo contrário, gente, a carreira dele tava bombando. Ele tava anunciando, tava vendo no Instagram dele o lançamento de uma música nova, de um clipe novo, dia 21. Isso. Agora essa semana. E essa música aí, a última, chama A Última Música. Ele gravou, mas não fez nenhum clipe dela. Então a intenção dele era fazer esse clipe dessa outra música. E ele fez um show na véspera, né, Carol? Fez um show na véspera, até com uma certa aglomeração. A gente vai mostrar já um vídeo que é bem romântico, assim, que ele tá com a mulher dele. Inclusive, eles se separaram e voltaram em fevereiro desse ano e casaram há 2 semanas no México. É, porque ele é novo, gente. Tem 23 23 anos, aí você fala assim, MC, gente, tá cheio de menininha aí. Ele tinha namorado, separou, voltaram e casaram. Voltou naquela paixão. Essa é a foto do casamento. Enche a tela, por favor. Linda foi o casamento do deles, México. lá Volta, em Tulum, no gente, México. pra gente a foto anterior, por favor, aí. Vamos ver. Aí, o casamento deles lá, lindo, na praia. E estavam super apaixonados, Quer dizer, ele felizes. tava num momento bom da vida dele, feliz, né? E acabou nessa tragédia. Então, assim, as chances dele ter se jogado são pequenas. A polícia não descarta, ninguém descarta, mas as chances são pequenas. E não tem nada, por enquanto, confirmado. Hoje de manhã foram vários depoimentos, inclusive a mulher e amigos que estavam no hotel foram até a delegacia para prestar depoimento. A mãe dele teve agora há pouco lá na delegacia. Então, assim, muitas informações chegando, mas que ainda precisam ser confirmadas. Vamos ver a matéria? Já era madrugada quando a polícia deixou o hotel na Barra da Tijuca. A polícia tenta entender o que causou o acidente de MC Kevin. Segundo a nota oficial da PM, testemunhas contaram que o funkeiro tentou pular na piscina pela varanda do apartamento, que fica no 5º andar, e bateu a cabeça na borda. O artista chegou a ser socorrido em estado gravíssimo, mas tinha muitas fraturas e não resistiu. Na porta do hospital, a esposa de Kevin precisou ser amparada por um segurança. O funkeiro paulista de 23 anos estava hospedado no Rio, onde cumpria uma agenda de shows, um deles na madrugada de domingo. Mesmo com a pandemia, o local estava lotado. MC Kevin nasceu na zona norte de São Paulo. Ficou conhecido nacionalmente em 2013. Um mês antes de morrer, lançou a faixa Minha Última Música. A mulher do cantor, amigos e produtores que estavam com ele no momento do acidente prestaram depoimento durante a madrugada. Funcionários do hotel também já prestaram depoimento. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, principalmente da sacada do apartamento onde estava hospedado o artista e da piscina onde ele caiu, ainda vão ser analisadas pela polícia. Pelas redes sociais, o jogador do Flamengo, Gabigol, postou uma música que MC Kevin fez em homenagem a ele.
jogador mano na passada. Não vê a camisa do Mengão, ficou de dread, gol de Flamengo. Já Neymar escreveu: tínhamos combinado de nos conhecermos nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. A mulher de MC Kevin postou uma foto do dia do casamento e escreveu: você é e sempre será o amor da minha vida. Você vê que loucura, né? Há pouco tempo juntos, apaixonados, e ela colocou aí, meu menino. Eu acho, não consegui achar a idade dela, acho que ela é mais velha que ele. Então, eu acho que sim, daí, porque, até porque ela é... Ela é advogada. Ela é advogada. Uhum. Se a gente levar em conta que a faculdade de Direito, ela tem 5 anos. Então, mais OAB. E ele ela já trabalha. Ele tem 23. Eu acho que ela deve ter uns 28, uma pessoa 30. se forma, ó, se a pessoa for direitinho, ela entra na faculdade com uns 18. Isso. Mais 5 anos seriam 23. É. Pelo menos mais um ano para o OAB. E ela então, já trabalhava. Então, acho que até por isso. Porque independe também. Independe, claro. E assim, mas eu acho que é por isso mesmo que ela fala que você vai ser sempre meu menino. E ela. E aí o que acontece, gente? Começam as especulações. Ontem não tinha ainda nem começado, nem tinha nem falado, mal tinha saído a notícia da morte do. É porque primeiro do aquela Kevin. coisa, ele caiu e ele tá em estado grave no hospital. Isso, caiu perto de umas 6h30. E aí lá. E muita gente confundindo nessa hora na internet. Já falando que era um, Aí que o era Kevinho, outro. que era não sei o que. Já ninguém sabia, até porque a gente aqui talvez não conheça muito, mas é a geração mais nova que conhece bastante esse pessoal. Eu até acho que aqui no Paraná, Carol, talvez... Não muito ainda, né? Não muito... O Kevin não tinha nenhuma música de sucesso dessas que estão estouradas no país inteiro. Só que se você olhar pro São Instagram Paulo? dele, ele tem quase 10 milhões de seguidores, E ou todos seja... os famosos, né? Não, e todos os famosos estão... O Neymar... Pagode, funk... O Neymar deixou uma mensagem falando assim, Amigo. poxa, amigo... Então, assim, a gente tá fora desse eixo do funk. Isso. Mas quem gosta sabe, a criançada, os adolescentes, a Sofia mesmo conhece algum monte de música dele. Inclusive, ela que me ajudou a descobrir algumas Quem músicas. era, Por né? quê? Porque eu realmente não conhecia. Mas aí tem uma história que a Anne, ela é a musa da Tucuruvi. E ela estava nesse hotel, ou estaria nesse hotel, durante o ocorrido. E ela foi lá e pegou e falou assim, gente, vou gravar um story aqui do que aconteceu. Presta atenção. Ela gravou um story contando da queda do... Da queda e por que é que ele caiu. Presta atenção. Roda aí. O que aconteceu foi que depois do show, né, os meninos foram fazer uma mula num quarto, chamaram um monte de mulher e tal. Kevin tava no quarto do lado, os moleques chamou ele pra ir pro quarto, trancou ele lá, aí fizeram uma brincadeira de mau gosto, aí bateram na porta. Kevin achou que era a mulher dele, se desesperou, foi tentar pular de uma varanda pra outra dos quartos e o vidro acabou quebrando, não resistiu, aí despencou os dois pra baixo. Kevin também não resistiu, ficou internado e tudo mais, não resistiu e acabou falecendo. Foi isso que aconteceu. Você entendeu o que ela falou? Sinceramente não, Carol. Eu achei que ela tá meio... Ela tá meio confusa, né? Ela tá meio confusa. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar, por favor, e vamos tentar junto aí. Entender. Porque acho que quem tá em casa também ficou meio em Só dúvida pra, ali. só pra vocês entenderem. Eles estavam no mesmo hotel. Mas ela tava com as nesse outras- quarto do 5º andar com ele, na hora? Então, ela estaria nesse outro quarto com outras pessoas e não a esposa, e sim o Kevin. Ele estaria... A esposa dele não estaria lá? A esposa dele estaria lá no 11º andar, no apartamento. E ele vai que fazer o que no 5º? É o que ela explica, o que ela diz que aconteceu. Quer ver? Roda. O que aconteceu foi que depois do show, né, os meninos foram fazer uma mula num quarto, chamaram mula é uma um monte de brincadeira. mulher e tal. Kevin tava no quarto do lado, os moleques chamou ele pra ir pro quarto, trancou ele lá, aí fizeram uma brincadeira de mau gosto, aí bateram na porta. Kevin achou que era a mulher dele, se desesperou, foi tentar pular de uma varanda pra outra dos quartos e o vidro acabou quebrando, não resistiu, aí despencou os dois pra baixo. Kevin também não resistiu, ficou internado e tudo mais, não resistiu e acabou falecendo. Foi isso Peraí, que ele falou que despencou os dois pra baixo. Porque ele estaria com outro amigo, mas esse outro amigo não existe, Então ninguém caiu além do Vamos lá, do pelo, Kevin. pelo que ela disse ali, então. Vamos ser bem
sincero. Isso. Ele desceu no 11º andar e foi pra esse apartamento no 5º, onde eles estariam fazendo uma festinha, não sei o quê. Ela fala um apartamento de baixo, depois ela fala apartamento de lado. Então, assim, a gente foi não pra sabe esse apartamento. direito. Foi pra esse apartamento onde estava rolando a festinha. A hora que bateram na porta, ele achou que fosse a esposa e obviamente, ele falou assim, nossa, minha mulher vai me pegar aqui dentro, não sei como é que era essa brincadeira, mas tô tentando imaginar. Minha mulher vai me pegar aqui dentro, vai dar zebra. O que é que eu vou fazer? Eu vou pela sacada, vou pro apartamento vizinho, que eu não sei se era de uma outra pessoa conhecida, Pode se era ser, Vou pra lá e ela não vai me encontrar aqui a hora que abrirem a porta. Isso. Na hora que ele foi passar de uma sacada pra outra... Ela fala que os vidros quebraram. Não tem essa informação, inclusive na imagem não tem vidro quebrado nenhum. Mas ela fala que os vidros o vidro não resistiu e ele caiu, e eles caíram. Mas é importante dizer que ela gravou esse stories antes dessa história toda ganhar repercussão. E aí o que aconteceu? Antes de tudo isso. Aconteceu que todo mundo já tá imaginando em casa. Ela excluiu a conta do Instagram. Esses stories não estão mais lá. Ela não só apagou os stories, ela excluiu a conta. Do Instagram. Você não acha mais a Anne em lugar nenhum. Lógico que ela vai, a polícia deve querer ouvi-la, né? Prestar depoimento. Ainda não foi. Pelo menos essa informação a gente não tem. A gente sabe que a mãe, o pai do Kevin, a esposa e alguns amigos que estavam lá no hotel foram agora de manhã pra delegacia para poder prestar depoimento. Mas a história ainda vai, longe pra gente poder entender o que vai acontecer. E esse foi no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ele vai ser transportado o corpo vai ser transportado para São Paulo, Mogi das Cruzes, que é onde a família mora e onde possivelmente ele vai ser enterrado em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, que é a cidade onde ele nasceu. Gente, a gente vai continuar acompanhando isso. Tem alguns vídeos dele com a esposa, tá? Que ele que repostou antes de morrer? Isso, foi à noite. Foi nesse show, durante o show, ele postou. Tá também nos stories da Delaney, que é a Bezerra. De sábado pra domingo no show? Sábado pra domingo no show. Quer ver? Dá uma olhada. Deolane Bezerra, essa menina gravou e a Deolane repostou, que a Deolane é a mulher do Kevin. Ah, tá, ela gravou, marcou o Kevin, Isso, e aí a mulher do Kevin repostou. Eles estavam num clima romântico, bem, não parece Deve que ser uma hora do show ali que eles estão... Deve ser alguma música deles, de repente, né? Porque ele tem uma música, acho que 3 músicas que chama Doutora. Acredito que seja pra ela, não sei. Mas assim, eles estão... E aí ela postou hoje de manhã, pode até colocar o post aí na tela, que ela fez um post de homenagem pra ele, falando que é um momento muito triste, que ela sente muito pela perda do marido. Imagina, né? 2 semanas, gente, os dois casaram, Deus me livre, uma tragédia mesmo. Nesse dia você falou no meu ouvido, vida, agora até que a morte no seu pai. Ai, que horror, gente. Pensa, eu me arrepiei. Hein? E aí o menino faz uma música dizendo que é a última música, ela fala isso, que agora sim até a morte nos separe, né? Estávamos aí pra nada nem pra ninguém, estávamos felizes e essa era a nossa meta. Ríamos das críticas, como tudo tão rápido, né? Atropelamos tudo, tínhamos pressa em sermos felizes. Seu destino estava traçado, você se foi e levou um pedaço de mim. Você sempre foi incrível. E aí, ela faz essa linda homenagem aí. Ela, 33 anos, olha lá. 33, ela tem 10 anos a mais que ele. Mas vamos ser sinceros também que todo mundo que casa fala isso, até que a morte não separe. Claro, e agora tudo começa a fazer sentido quando tem teoria da conspiração, né? Tem isso mas também. Assim, a gente vai continuar acompanhando. O Bate hoje no Cidade Alerta Nacional vai fazer uma cobertura completa dessa história. Você estava acompanhando os stories dele? Estava acompanhando, o Bate está acompanhando desde ontem tudo isso. Então, assim, fica ligadinho aqui na nossa Record TV, que você vai continuar tendo detalhes da morte do MC Kevin. Dessa investigação, tudo que se tiver de investigação. Inclusive, o Bate colocou que parece que o pai teve um momento de fúria lá durante o depoimento na delegacia. Chegou um amigo do Kevin e ele falou assim, por que você não cuidou bem do meu filho? Você estava lá? Mas eu acho que é uma coisa natural nesse momento, né, gente? De um desespero do pai, né? E assim, se os amigos estavam juntos, a gente tem essa mania, né, de achar que proteger eu deixei o outro. Eu queria com você. Não você não tinha isso quando você era pequeno? Tipo assim, sua mãe deixava você sair com aquele amigo. Eu vou porque você vai com o Juliano. Tipo assim, né? E aí pode ser. E o pai deu esse princípio de confusão, mas eu acho que é natural nesse momento, gente. Tá todo mundo estressado, triste, revoltado com essa tragédia que veio aí nesse momento na vida deles, né? Que Deus abençoe, que Deus conforte a família, porque não é fácil. Põe de novo, por favor, aquele clipe que abriu o programa. Mais um trechinho dessa que ele fala que é a última música, né? E que
num momento como esse é o que a Carol falou. Obviamente que ele não fez pensando nisso, mas, Não, mas parece acabou... que faz todo sentido, né? É, ele fez também uma tatuagem há pouco tempo na cabeça, que é o rosto de Jesus certinho, Pode fazer assim. essa aí, E aí as essa é pessoas já uma estão das falando, últimas aí ele que eu já vou dar um tempo. tinha essa Vou dar um impressão tempo, de que ia vou ficar morrer, sabe? Esquece, depois Ah, é eu muito volto. triste, gente. Olha aí mais um trechinho então desse Quem não clipe. acordou, quem não Ó, acordou. ó. Esquece. Dá um salve no Negrete lá, manda ele soltar essa lá no Vai, canal. vai. Vaza aí, Negrete. Esquece. Acordou. E aí, Start Funk? Chama que tá tendo, fio. E aí, Luan? Toca mais. E uma ali, fio. Esquece, vamos pra próxima. Ajeitei, pá. Tchau, é o último, até a próxima. Doido, né? Doido. Muito estranho. Mais um que a gente perdeu esse fim de semana. Bruno Covas, prefeito de São Paulo, perdeu a luta pro câncer, né? Contra o câncer aí. Tadinho, né? 41 anos, tão novo, todo mundo tava na torcida. Na sexta-noite já veio a notícia de que ele tava... Que o quadro dele estado era irreversível, né? irreversível. A gente ouviu 2 vezes, né? Recentemente, essa notícia de que o quadro era irreversível, assim como foi do Paulo Gustavo. E também na sexta-feira do Bruno Covas. E foi realmente questão de tempo aí para, infelizmente, ele falecer depois A gente de não costuma falar anos, né? de políticos aqui, né, Carol? Mas, assim, era uma personalidade, neto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas, que foi candidato à presidência da República e que eu acho que o Brasil inteiro passou a admirar com a força com que ele enfrentou o câncer. No momento em que a pandemia começou, ele botou a cama na prefeitura, porque ele estava cuidando do câncer Não e com medo queria- da Covid. Teve a Covid, venceu a Covid, mas... E aí a gente tem a foto até que com ele e o filho, né, o Thomas, de 15 anos, que foi uma das coisas bonitas que eu acho, assim, e tristes também que aconteceram nesse período. Ele foi muito criticado, essa foto aí dos dois no hospital, mas ele foi muito criticado quando teve a final da Libertadores. E ele foi com o filho no estádio. Você também colocou isso, né, nas suas redes sociais? Essa foto aí, ó. No final de janeiro, né? Isso. Abriram o Já tava Maracanã doente, né? só para alguns convidados. E ele teve autorização médica e ele foi com o filho ver, eles são de Santos, tanto ele foi sepultado em Santos. E ele foi com o filho assistir esse jogo no Maracanã. E todo mundo falou, mas como assim? O Tinha que dar prefeito de exemplo. São Paulo, que exemplo. E aí ele disse assim, olha, eu sabia que eu ia ser criticado, mas eu faria o que fosse necessário para poder ver esse jogo com meu filho, porque eu não sei se eu vou poder fazer isso mais. E não pôde mesmo, né? Ele não pôde. Ele escreveu, depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente pra mim. E eu acho que vale uma reflexão. Acho que sim, as pessoas precisam dar o exemplo, principalmente as que estão, né, em evidência, mas não julgar o outro. As Você não acha pessoas que as pessoas julgaram, têm que né, cuidar nesse mais momento. da sua própria vida, eu Carol? acho. Acho que, né, como diz a Isa, cuida da sua vida. Nossa... Porque, não, de colega de verdade, trabalho. eu queria até Mas- eu queria fazer essa pergunta pra quem tá em casa agora no Zap. Porque, cara, muita gente criticou a época. Aham. Mas ele sabia, só ele sabia da situação situação dele que ele realmente plenamente de estava. como ele estava. Ele sabia que ele corria o risco de morrer a qualquer momento. O câncer dele nunca foi curado. Ele estava controlando esse câncer desde lá de 2019. Isso. Você acha que ele errou ao ter ido com o filho? Ah, ele era o prefeito de São Paulo, de maior cidade do país, a cidade com a pandemia, e ele vai lá pro estádio com o filho. Você acha mesmo que ele errou? Você acha que ele... Sim, você acha que ele quer ver? errou? Eu falo o seguinte, você acha que ele errou? Você manda a carinha vermelhinha. Põe aqui pra gente, Ana. Você acha que ele errou? Você manda a carinha vermelhinha. Ah, eu acho que Juliano Não ele não fez deveria. correto, ó. Manda essa carinha vermelhinha. Juliano, sabendo como ele tava, eu acho que ele fez certo. Ele tinha sim que levar o filho ao estádio. Foi a última chance que ele teve. Era o time do coração dele, do filho. Você manda aqui. Então, ó. Juliano, acho que não foi certo ele levar o filho ao estádio. Manda essa vermelhinha. Juliano, foi certo. Ele tinha que levar porque foi a última chance que ele teve. Eu quero a tua opinião, tá? Manda aí pra Vou gente. liberar aqui porque Você tá com o WhatsApp eu acho aí? que muita gente, cara, mudou de opinião. Muita gente que criticou ele à época. Ontem, tipo, botou o rabinho entre as E pernas teve que... mas é pra gente aprender que às vezes é melhor você não Pode julgar dividir. mesmo, entender, né, o que a pessoa tava passando. Olha lá, a maioria A maioria acho que foi concorda, correto. né? Olha, acho que foi correto o que ele fez, cada um... Eu acho que ele sentiu no momento que era isso mesmo que ele precisava fazer. Ele que tava com tava no metástase momento, já, cara. Pra quem não sabia sabe, que não ia, metástase né? é quando o câncer deixa, no caso dele, o intestino, o esôfago, e atinge o sangue, atinge as outras partes do corpo. Ele sabia, que, por mais difícil que seja falar isso, ele sabia que a vida dele era questão de tempo. Então ele falou assim, pera, Agora ninguém... Ai, sua doidinha! Aproveita então! Aproveita a sua ida. Obrigada, tá? Por todo o seu período aqui com a gente, ó. Love you.
Foi. Recadinho agora? Posso? Vamos lá. Posso dar um recadinho pra vocês, gente? É com a gente que nós voltamos já já. A gente vai falar de herança hoje, tá? Lembra que a gente tinha prometido que a gente ia falar de herança? Sabe tanto famoso que tem aí, né, que tá envolvido aí na questão de herança. Corta pra três, presuntinho, meu filho! Susto! Você me assusta! Ele não Vamos pro corta, intervalo eu tive que rapidinho, já pedir. No próximo bloco a gente fala da herança dos famosos. Tá Aguinaldo Timóteo, Tom Veiga, Gugu, Paulo Henrique. De longe não é feia, tem voz de uma sereia. A nossa Hora da Venenosa está de volta e a gente vai falar de um assunto que a gente vem batendo aqui faz tempo. Já cansei de perguntar pra Carol. Carol, você já fez um testamento quando você morrer? Pra quem é que você vai deixar seus bens? Você me diz o quê? As dívidas, os boletos, só esses. Só que aí também tem outra coisa, né? Tem um monte de famoso que faz testamento, mas depois começa uma brigaiada. E daí, o que vale? Vale o desejo de quem morreu, que escreveu lá, quero deixar 50% do meu bem pra Carol, 50% pro Ari, quero deixar aquele terreno por lei, quero... Vale isso? Ou vale o que tá na lei? Então, mas a pessoa pode escrever aqui alguma coisa que não esteja na lei? Então, não sei, a gente vai falar daqui a pouquinho com uma advogada e a gente fez um resumo desses famosos que não conseguem descansar porque, ó, a família tá brigando pra ficar com o dinheiro. Roda aí. 5 meses depois da morte de Tom Veiga, tem gente brigando pelo dinheiro dele. O intérprete do Louro José fez um testamento no qual deixou 50% do que tinha em nome da ex-mulher, a Cibele Hermínio. A outra metade para ser dividida entre os 4 filhos, frutos dos 2 casamentos anteriores. A família do Tom quer anular o documento. Tom e Cibele ficaram casados só por 7 meses. Elaine Soares Bastos, companheira de Paulinho, o vocalista do Roupa Nova, entrou na justiça para solicitar o reconhecimento de união estável com o músico. A psicóloga e advogada afirmou que os filhos do cantor não a incluíram no inventário. Paulinho faleceu em dezembro de 2020 com Covid-19. O jornalista Paulo Henrique Amorim e Georgia Cardoso Pinheiro registraram em cartório uma união estável no dia 9 de setembro de 2010. Mas, apesar disso, a herdeira ainda não tem autorização judicial para vender o único imóvel comprado pelo casal. As dívidas deixadas por Paulo Henrique Amorim também estão comprometendo o acesso da viúva à herança, uma vez que o processo se encontra tumultuado desde a abertura do inventário. Já Aguinaldo Timóteo é outro que ainda não conseguiu descansar. O advogado do cantor já registrou boletins de ocorrência contra uma das irmãs dele. Ruth teria intimidado e feito ameaças contra uma empregada doméstica do Aguinaldo, também contra a Kate, que é a filha adotiva do artista. De acordo com o testamento, a Kate tem direito a 8 milhões de reais, pouco mais da metade da herança do cantor. A outra metade deve ser dividida entre as irmãs e os 3 filhos de consideração de Aguinaldo Timóteo. Quem me tira desta cova e me leva até o céu. Triste, né? O povo tá se remexendo na cova lá, porque, de verdade, Carol, nenhum desses famosos teve paz até hoje. Não, tem outros aí. Essa lista ainda pode ficar maior se a gente ficar aqui falando. Mas não tem tempo, a gente resumiu mesmo. E a gente vai falar com a doutora Márcia, tudo bem? Boa tarde, Carol, tudo bem? Como vai? A gente se falou primeiramente online e agora a gente está aqui, respeitando o nosso distanciamento, mas estamos falando. Vamos por partes. Vamos fazer essa pergunta aí que o Juliano fez no começo, que é muito interessante. Eu faço um testamento deixando o meu desejo do que eu quero fazer com os meus bens, porque afinal de contas eu adquiri os meus bens. Quando eu morro, o que equivale? Esse testamento não tem mais valor? E mais do que isso, né, Carol? Eu posso, doutora, nesse documento aqui, auxiliado pelo advogado, quem quer que seja, eu posso botar o que eu quiser aqui, tipo assim, o bem é meu, eu faço dele o que eu quiser, ou a lei já estabelece que eu tenho que deixar para alguém? Não, é o seguinte, Juliano, você tem um patrimônio de 100%. Eu posso dispor, eu, testador, de 50% para quem eu quiser. Eu posso deixar pro porteiro, para a igreja, para o meu cachorro, enfim. Isso quando você tem herdeiros. Então, você pode dispor do jeito que você tiver interesse para alguém. Herdeiro significa filhos? Filhos. Herdeiros, pela lei, é descendentes, que são os filhos, na falta deles, os pais. E na falta dos pais, os irmãos. Que é o que acontece com o Aguinaldo Timóteo. Ele está... A briga é colateral, que a gente fala, é com os irmãos, não é? Isso mesmo. Exatamente. Porque ele não teve filhos legítimos, biológicos. Então, né? então essa metade dos herdeiros
ele não tem o que fazer. Ou seja, a pessoa não... Metade ela tem que deixar para os herdeiros. Se ela quiser. Mas isso, metade para os herdeiros. Não tem como mexer. Não tem como mexer. E os A outros outra 50, metade? ele pode dispor da maneira que ele quiser. No caso do Agnaldo Timóteo, acho que uma das grandes confusões é que ele não registrou a criança, a filha adotiva, como filha. Porque se ela fosse registrada como filha, independentemente de biológico ou não, ela teria direito. Mas ele está em processo de adoção. Ah. E me parece, eu pesquisei, esse processo já está em vias de terminar. Mas esse processo de adoção pode terminar com ele, mesmo depois dele morto? Sim, porque ele reconheceu ela em vida. E mesmo assim, existe exame de paternidade em que há a exumação até do cadáver, né? Não, mas nesse caso ele Mas adotou esse ela. Não, sim, mas existe também, eu estou dizendo, como existe essa situação, e na adoção ele iniciou o processo vivo, Ah, então pode terminar. e ele vai terminar, porque já existe até o parecer do Ministério Público favorável pela adoção, e provavelmente tudo diz respeito que ela vai levar um nome e o pai na certidão de nascimento, que é o Agnaldo Timóteo. E ainda nesse caso, ele deixou, segundo o testamento, ele teria uma fortuna aí de 15 milhões de reais, teria deixado 8 milhões para ela. Que é 50%. Que é 50%. Então, exatamente. assim, estando ela legalizada ou não... Aham. Se E agora, os outros são sobrinhos. Sim. E aí, se não houver a legalização dela, aí vai... Para quem que é os 50%? Para quem não é legalizado e para os sobrinhos. Porque os sobrinhos também não têm direito, a não ser que um dos pais, um dos irmãos houvesse falecido. Os irmãos do Agnaldo. Do Agnaldo, que são pais desses sobrinhos. Aí eles seriam herdeiros legítimos. Se não, seriam os irmãos do Agnaldo. Então, talvez aí vai ter essa briga. Eles vão tirar a menina ou vão tirar os Mas aí, sobrinhos? vem cá, essa coisa toda não é automática, doutora, porque eu me lembro da história do Gugu, que bombou nos últimos meses aí, desde a morte dele, que ele deixou os bens todos separadinhos, metade para os filhos, a outra metade ele deixou uma parte para o irmão, metade que era dos filhos ficou para os filhos. Certo. Dessa outra metade que sobrou, ele deixou, acho que 30% também para os filhos, então ficou 80% para eles, os outros 20% para os irmãos, para a mãe, e deixou a Rosemíria, que era companheira, aí tem toda aquela história companheira, não é esposa, tal, deixou ela fora. Certo. Só que o testamento não foi cumprido ainda, o desejo dele, porque está nessa coisa da justiça. O cumprimento não é automático. O cumprimento não é automático, ou seja, por exemplo, a metade aí que corresponderia ao patrimônio dos filhos, que já é reconhecida pela lei, não daria para ser liberada antes? Não, porque na verdade aí nesse caso específico do Agnaldo, ela ainda não é filha dele, então teria que automaticamente ir para os herdeiros legítimos. Então eles precisam aguardar essa decisão, reconhecendo ou não, para poder dar cumprimento à ordem. No caso do Gugu lá, também depende de reconhecer ou não ela como companheira? Como companheira, porque este fato vai influenciar no testamento. Então, no valor, na divisão. Meu Deus. E a gente fala muito aqui, assim, são os famosos, porque a gente conhece e a gente fica sabendo. Mas essa briga por herança é comum? É comum. Nós temos vários casos. Lidamos com inventário, com testamento, e ele deixa... Coisa de anos, doutora? Olha, tem um inventário, não em testamento, mas em inventário que já completou 40 anos. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Todas as pessoas não, já faleceu, que já passou. Sim, são 40 anos de verdade. Para as pessoas entenderem em casa, a diferença entre um testamento e um inventário? O testamento é um desejo da pessoa em vida, ela vai até o cartório e externa aquele desejo. Eu quero deixar para fulano e ciclano quando eu falecer. Aí este é um documento que está ali. O inventário acontece quando ela já faleceu. Para você transmitir o patrimônio para um terceiro, né, para a família, você tem que inventariar. Aí você tem que dizer que ele faleceu e que tanto é para mim, tanto é para ciclanos. Aí a lei determina que sejam em partes iguais. Tem também só pra gente ir encerrando, porque tem um monte de pergunta, mas a gente tem nessa história do Agnaldo, de que nessa herança, nesse testamento, ele teria determinado até que ano, até que idade a filha adotiva poderia usufruir e a partir de que momento ela pode vender alienar com 40 anos. Isso ele pode condicionar. Ele pode estabelecer isso? Ele pode clausular isso. Que era um desejo, porque ali ele externa o desejo que ele quer naquele momento.
Ele E um quer que cuidado aquilo, com ela, assim. Cuidado com ela. E ele condiciona. Para que você tenha direito ao patrimônio, você tem que respeitar o que eu quero. Mas isso vale para tudo, doutora? Por exemplo, vamos lá. Eu entrego para Carol, eu deixo para ela de meu testamento o meu carro. Eu falo assim, ó, só que a chave só vai ser entregue para você daqui a 40 anos. Você só pode andar com esse carro daqui a 40 anos. Pode. Chega a esse ponto, eu posso determinar o que eu quero que ela faça? Ou o contrário também, né? Você só pode usar, só pode vender esse carro quando você tiver 40 Exatamente. anos. Pode usar esse carro até você completar 40. Que é o que ele disse, você só pode dispor do patrimônio quando você tiver 40 anos. A gente estava falando do Google agora há pouco, foi o que ele fez com a mãe, a Dona Maria do Céu. Ele não deixou a casa de herança para ela, mas ele deixou em usufruto enquanto ela estiver Já viva. É viva. Aí o usufruto morre com a pessoa, a gente diz. Aí ela leva. E aí o bem vai para quem? Tem-se a divisão. Aí o bem vai para os herdeiros. E se ela tiver sido reconhecida, a esposa, 50 para ela, 50% divide para os filhos. A história do Tom Veiga também, eu acho que talvez seja a mais clara de todas elas, né? Porque a gente tem uma ex-mulher, filhos do primeiro casamento. Ele deixou 50 para Ex-mulher eles. tem direito a nada. Não, a não ser que ele tenha deixado... Não, o filho sim, mas a não ser que ele tenha deixado em testamento, que é o que ele fez com a Cibele. Com a Cibele. Aí, é por sim. isso, É por isso que existe essa briga, exato. Porque dizem que ela era hostil com ele, que ela era agressiva, e isso não faz com que se revogue o testamento. Mas a legislação não é muito liberal, condescendente com essas coisas, porque assim, eu só acho que demora muito, doutora. Demora. Porque assim, e aí a gente vê algumas situações onde Juliana, o patrimônio vai sendo deteriorado. Não é a legislação, são as pessoas que discutem, que debatem muito tempo e criam situações processuais que faz com que isso demore. Mas não é a legislação. A legislação é correta. É 1 mais 1 é 2. E eu assim, quero deixar que seja 3, então é complicado. E o desejo, às vezes, ajuda, né? Deixar já fazer o testamento. Mas isso numa família normal. Eu digo que a gente até orienta os nossos clientes em famílias normais, ditas normais, porque até hoje a gente não sabe mais, é normal que se deixe um testamento para que só se faça abertura sem se inventariar. Por uma coisa de custo, de imposto. E isso eles já estão fazendo, né? Para não ter esse problema de... Isso, para você não ter que pagar 4% de imposto sobre aquele patrimônio, custos processuais, advogado. Então, você só abre o testamento e ali você faz valer o desejo dele e já registra. Ponto. Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Rapidinho. Deixo. Vale, se eu falar aqui no ar, aqui assim, gente, ó... O dia que eu me for, essa jarra vai ser da Carol. Adianta? Ela pode anexar esse vídeo ela no processo? Ela pode anexar e aí que vem Mas não a discussão. automático? Não é automático. Então não vou te dar É por escritura... Vai ter que dar porque agora falou. Não, existe a formalidade legal. É por escritura pública, em tabelionato, com 2 testemunhas, para ver se você está bem das faculdades mentais. Tudo isso aí. Nunca. Vem que vem faculdade mental o quê? Gente, obrigada. Doutora, boa tarde para vocês. Muito obrigada, doutora. Eu estou à disposição de vocês. A gente vai chamar mais doutora. vezes. Até mais. Tchau. Obrigada. Gente, mas que loucura esse negócio, tá vendo? Eu vou deixar tudo muito claro quando você se for, né? Eu me for, eu vou deixar claro. Quem é que vai pagar minhas dívidas? Não, mas aí doutora, você combinou isso com ela, né? Foi só, a gente tem que ver se você tá bem nessas faculdades mentais. Nunca, gente! Nunca vai estar. Eu faço um programa de 3h30 todo dia Nessa no hora, almoço. que faculdade nem universidade, nada mental, eu tô acordando às 6 da manhã pra fazer o programa na Igapó, que me ajuda eu, tá? Assiste lá, ouve, né, no caso. Assistindo. Pode ficar olhando pro rádio lá e ouvindo a gente. Eu estou ali Moreno das 7 às 8. Com essa tem voz? Jornal da Geral. Hã? Você nasceu com essa voz? Ela me pergunta isso todo dia. Gente. Olha o coraçãozinho da Igapó ali, ó. Tá no coração da gente. 4.5, beijo para todo mundo. A gente podia, falando em rádio, a gente podia dar uma passadinha no Rick Mais? Antes que vocês briguem comigo, assim, pra gente falar. Vamos passar no Rick Mais? Vamos passar no Rick Mais no portal? Porque tem uma notícia lá interessantíssima. Lembra? Rickmais.com.br. Lembra que a gente falou da história, gente? A gente comentou da história da Miss? Me esqueça? Me esqueça. A Miss, gente, quase foi Brasil desta vez. Bateu na trave. Andréa Meta do México ganhou? Passou a perna brasileira e acabou ganhando. Olha aí, vai dar lá no Rick Mais que você vai ficar super informado. A Miss Brasil 2020...
A Juliana Gama, de 27 anos, era uma das favoritíssimas, mas acabou em segundo lugar. Essa é a que ganhou? Essa é a que ganhou, muitos dentes ela tem, mas olha lá, quem... essa é brasileira. Olha que linda, não é mais bonita? Ô, bonita brasileira, hein? Bonita, não é? Olha isso, gente. Que linda, gente. Mas ficou em segundo lugar. Eu achei ela, mas não sei se eu tô muito, assim, defendendo o Brasil e tal. Júlia Gama, era do Rio Grande do Sul? Isso, do Rio Grande do Sul. E ela era, assim, uma das favoritas, né? Ela fala inglês, espanhol, arrisca no mandarim e ela é inteligente, fala bem. Ela fala mandarim? Mandarim, gente. Fala mandarim, por favor, não tem jeito de você não ganhar Miss Universo. Mas não ganhou, não adiantou. Foi a beleza da mexicana que levou aí o título. Foi o primeiro, aliás, foi o primeiro concurso de Miss Brasil, depois de 5, 6 anos, que não estava sob a responsabilidade da Polishop, né? Porque era a Polishop que fazia os concursos. Né? Então ficava lá assim, tá entrando essa Miss, olha como ela está linda. Ela usa facas guinso, olha só. Ela está depilada, ela usa o Philip Sey. Ela está usando meias Vivarina, aquela que não rasga nem nunca ia dar certo. Guinso. Foi só sair, olha o que aconteceu. Aí, deu isso aí, mas tudo bem. Você quer essa e outras informações, passa lá no hitmais.com.br que você vai ficar super informado. Uma pena, né? Perdemos aí a coroa, mas tudo bem. A gente não perde a majestade. Eva Vilma? Não, a coroa da Miss Brasil. Eu tô vendo ali o TP falando da Eva Vilma. Infelizmente, burro, cara, né, gente? A Eva Vilma, a gente não vai colocar a matéria, porque não vai dar tempo, porque eu já tô vendo que já estourou aqui o meu tempo. Mas a gente tinha falado aqui que ela tava internada. Gente, fiquei muito triste. Parecia igual, assim, uma pessoa da família, porque a gente acompanhou tantas novelas. Ela era a Altina? A Altina, não era? Que ela falava inglês? E aí, infelizmente, esse fim de semana ela não resistiu ao câncer. 87 anos. Gente, por favor, aproveita que a gente tá falando disso. Vai fazer seu exame periódico. Periódico é ótimo. Periódico, gente, porque é tão importante. Todo mundo na TV fez. Quando as pessoas... Não é esse. É aquele que a mulher faz. Porque todas as mulheres, quando descobrem o câncer, já tá em 75% das mulheres que descobrem tá em estágio super avançado, o câncer. E não dá mais tempo de fazer nada. Cuide, tá? A Eva Vilma tava com pneumonia, tava lá, foi tratada, foi fazer um exame e descobriu que E tava outra com coisa, câncer aproveite no a ovário. vida, tá? Aproveite a vida, porque olha, ela é assim, ó. Ela é um sopro. Enche a tela com as imagens da Eva Vilma. Um a beijo, gente fica por aqui, voltamos amanhã. Leva a vida leve, tá? Amanhã eu tô de volta. Se Deus quiser, 2h30 da tarde.